Senhoras e senhores, vamos então dar início à segunda palestra, mas antes, gostaríamos de pedir um pouquinho da atenção de todos e uma gentileza. Por favor, mantenham os aparelhos celulares no modo silencioso ou desligado. Isso pode prejudicar a atenção de todos, até mesmo do palestrante, além de estarmos registrando toda a palestra. Ok? Obrigado. Vamos então retomar as palestras e agora com Luiz Paulo Rosenberg, que vai falar sobre cenários e perspectivas econômicas. Luiz Paulo Rosenberg é bacharel em Economia pela USP, PhD em Economia pela Vanderbilt University, dos Estados Unidos, onde atua como professor visitante. É sócio da Rosenberg Partners Consultores Empresariais e Rosenberg Consultores Associados. Ex-professor da FGV, da UNB e do ITA. Foi vice-presidente do Grupo Sharp e membro dos conselhos das companhias Suzano, Nestlé e Banco Bilbao Vizcaya. Como ele acha indispensável, e não podemos deixar de fora essa informação, já foi vice-presidente do atual campeão ou líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Com vocês, Luiz Paulo Rosenberg. Obrigado. Bem, é um prazer estar de volta aqui, mesmo sabendo que à noite eu vou estar infeliz, mas desde o Tauá que a gente não se encontrava. E eu resolvi, então, fazer uma apresentação bem objetiva para vocês. Eu vou começar dando uma olhada no cenário internacional, mostrar o que está acontecendo na economia brasileira hoje e desenhar um cenário prospectivo. E por que eu começo com economia internacional? É porque vocês passaram por quantas crises? Todas elas começam de fora. O Brasil nunca teve uma crise de dentro para fora. Essa é a primeira vez que a gente tem isso. E, felizmente, o cenário internacional é o melhor de muitos anos. Se a gente começasse com... Peguei um dado de inflação nos Estados Unidos, eu tenho o núcleo... Tira as excepcionalidades. Ele elimina as grandes altas e as grandes baixas, para te dar uma ideia assim, mais de continuidade. E o amarelo é o índice de inflação. Veja, o que o Banco Central, o Fed, americano, quer é que ela fique em volta de 2%. Ele não está nem conseguindo isso. Ela agora é que voltou do zero, passou um pouquinho, está absolutamente controlada. Por que isso é muito bom para nós? Vocês sabem por quê. Se a inflação americana sobe, o que o Banco Central tem que fazer? Subir juros. Se ele sobe juros, foge dinheiro do Brasil. Foge dinheiro do Brasil, você tem aumento da taxa de câmbio. Faltou dólar, ele ficou mais escasso, o preço dele sobe. Subiu a taxa de câmbio, vai ter pressão inflacionária, tem que subir nossa taxa de juros. Então, você receber a notícia de que o governo americano não precisa subir juros porque a inflação está maneira, é uma notícia excepcionalmente boa para o nosso crescimento. E o bom é o seguinte, eles voltaram a crescer. Eu não botei transparência, mas estão crescendo aí perto de 2%. Então, crescendo 2%, inflação abaixo de 2%, e a gente tendo descoberto que o Trump é um borra-bosta, ele fala, mas de fazer mesmo não faz nada, só fica ali brigando com os assessores, não consegue nem voto do próprio partido, está ótimo. Porque de um cara como ele, o que a gente espera é que faça pouca besteira. Então, o que resultou? A Bolsa Americana está bombando, mas de um jeito como nunca se viu. Ela está nos picos da história, e quem tenta vender porque acha que chegou no topo, quebra a cara. Esse é o melhor Estados Unidos que a gente pode sonhar. E Europa? A Europa estava numa draga que fazia gosto. Ela não conseguia crescer de jeito nenhum. Onde ela chegou, nós estamos falando aqui em 13, e ficou aqui patinando perto de crescimento zero, hoje está todo mundo na Europa crescendo. Quando tinha crescimento na Europa, era a Alemanha. Coitado de Itália, França, Portugal, Espanha nem fala. Espanha é o que mais cresce. Então, houve um ajustamento na economia europeia, como a gente não via há 30, 40 anos. E a eleição do Macron na França é um indicador disso. Macron, Macri, e se Deus quiser o próximo presidente brasileiro,
vão estar todos com essa missão: diminuir o tamanho do Estado, botar as finanças em ordem e pôr o país para crescer com base no setor privado. Finalmente, o último país interessante, a China. Eu fiz o seguinte: a curvinha vermelha é como o governo chinês, diz que a atividade econômica está crescendo. Então, eles vieram lá dos 13, eles dizem que está em 6,5. Como eu não acredito em nada do que a China diz, porque é impressionante, dia 10 de julho, ele já tem todos os números de junho. País daquele tamanhão. Eu acho que a 10 de julho, eles têm os números de junho, de julho, de agosto, de setembro, que é tudo produzido dentro de casa. Então, a gente cria um índice próprio de atividade econômica, misturando energia elétrica, crédito e tal, e é muito mais volátil. E, realmente, ele chegou perto de 2%, 3% de crescimento, e agora está voltando. Ótimo, sem pressão inflacionária. Isso é um sonho para nós. Você ter Europa, China e Estados Unidos crescendo sem provocar inflação, a gente só não cresce se for muito incompetente. Eu digo para você, imagina essa crise desses últimos 3 anos, com Estados Unidos subindo taxa de juros para 5%, está em 2%. O que a gente iria passar? Então, muito alvissareiro o quadro internacional. Segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: da qualidade ética do governo Temer, todos vocês conhecem. Basta ver hoje, é um presidente passando pelo Congresso para saber se pode ser julgado como corrupto ou não. É uma baixaria, e é raro o ministro dele que não está sujeito a algo parecido. Ok. Como economista, meu dever é apontar o que ele está fazendo na economia. E o que ele está fazendo na economia é simplesmente revolucionário. É a segunda vez que isso acontece no Brasil. A gente perde ou ejeta o presidente legitimamente eleito, põe um vice que não gera nenhuma expectativa favorável, e é um sucesso. Estou me referindo a Itamar e agora repetindo. Só que Itamar era um padrão ético que poucas vezes se viu no Brasil. Primeira vez que eu vi um presidente afastar o ministro-chefe da Casa Civil por suspeita, passar por julgamento, cara ser absolvido, traz de volta. É assim que a gente gostaria de ver o Brasil funcionando. Esse cidadão de reputação duvidosa está tendo a coragem de tomar umas medidas a favor do setor privado como nunca foi tomado. E eu deixei aí uma lista que é simplesmente excepcional. Só mesmo um presidente que já não espera mais nada da vida, também quem tem a Marcela em casa não precisa esperar tanta coisa, para ter a coragem de assumir todas essas medidas impopulares. Eu garanto para vocês que a história vai dar um belo lugar para ele, principalmente se ele não for preso. Vamos para fatos, vai. O que resultou dessa nova postura, né? O mais importante, o mais glorioso é o movimento da inflação. Aqui eu botei assim, ó, a linha vermelha é os preços, o IPCA. E a linha azul são os preços administrados. Eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Se vocês notam o discurso, os artigos, etc., a impressão que você tem é de que o Brasil está numa crise institucional, estrutural, tem algo profundamente errado no Brasil, e que alguns botam origem na Constituição de 88, outros no Getúlio, tem gente que culpa até o Tomé de Souza, e que provavelmente essa crise é insuperável. Eu vou tentar mostrar para vocês que o nosso problema mais grave foi que a velha Dilma despirocou no segundo ano do mandato dela.
Juro, não tem nada de estruturalmente errado. Despirocou para valer, não foi pouca coisa, foi muito ruim o que ela fez. Mas o país vinha numa trajetória de modernização e é perfeitamente recuperável. Chato, custa, não tem nada pior do que você gastar energia para corrigir erro que você não precisava ter feito, mas não tem nada de errado na economia brasileira. Não estão perdendo o trem da história, não estão perdendo a competitividade. Vamos com calma, e eu vou tentar cobrir um pouco disso. Por exemplo, olha aqui uma das grandes besteiras da Dilma. Preços administrados, você sabe, eu estou falando de energia elétrica, derivados de petróleo, correio, tudo preço fixado pelo governo. Aqui, quando ela viu que a inflação ia bombar, ela pegou os preços administrados e botou aqui embaixo. Enquanto a inflação estava correndo a 5, 6, os preços administrados estavam em 0. Chega o infeliz do Levi, e o que tem que fazer? Tem que corrigir. Então foi aquela porrada de 50%, 70% de gasolina. O preço administrado veio para cá. Quando o preço vem para cá, ele puxa os preços da economia. O preço da economia são os livres que a gente fixa e os do governo. Então você tem essa porrada de quase 18%, no médio, nos preços administrados, puxa a inflação. Então, essa puxada da inflação não tem nada de dramático. Não, simplesmente a inflação devia ter feito isso daqui. Ela tinha que ser maior nesse período e menor aqui. O que faz o governo novo? Pega a taxa de juros, bota na casa do chapéu e a inflação despenca. Papai e mamãe, não tem nada de excepcional e ela está onde está. Por que a gente ainda diz, e o povo é sábio, que eles erraram na política de juros? Mas veio de 14 para 9, você não está feliz? Claro que eu não estou feliz. Não tem país no mundo que faz essa taxa de juros. E a prova de que eu não estou feliz é o seguinte, o Banco Central, todo mês, ele publica a projeção de inflação dele para os próximos meses. Cada um de nós que trabalha em economia tem um modelo de projeção de inflação. Ele mostra o dele. O que acontece? Faz 9 meses que ele erra. 9 meses que ele projeta a inflação para cima. Pergunto para vocês, um Banco Central que está projetando a inflação acima do que ela vai acontecer, o que faz com a taxa de juros? Claro, bota acima do que deveria botar. Se ele soubesse que ela ia ser mais baixa, ele punha mais para baixo. E a gente está batendo e discutindo com ele. Olha aqui, não vai ser essa a inflação. Eles erraram em mais ou menos 2,5 pontos em inflação de um ano. Foi inferno. Então eles puseram o juro muito acima. Vão contar o maior papo de que caiu, ainda bem que a gente botou. Não está. Não, obrigado. Então, com isso, nós estamos fazendo um sucesso no combate à inflação, mas que poderia ter sido obtido com muito menos taxa de juros, com muito menos conta de juros para pagar, com muito menos recessão, com muito menos quebra de empresa. Agora, vou sentar aqui na calçada e ficar chorando? Vamos embora. O bacana é que ele percebeu isso, mudou a política, e daqui para frente vocês vão ver, esse juro não para antes dos 7%. Ótimo. Não tem inflação no Brasil, é uma bênção terrível. Principalmente com essa tara que a gente tem de subir juros, é uma certeza de que para frente você vai ter um cenário mais propício para o crescimento. E esse crescimento, como está? Então vamos lá. Quem acha que o Brasil ainda não recuperou, que o Brasil pode voltar a cair, que nós estamos num voo de galinha, é pessimista por vocação. Por quê? É claro que nós não vamos sair dessa recessão por um crescimento de 3% em 2, 3 meses. Vai ser um negócio suave, mas já está acontecendo. Olha o que foi o crescimento do desemprego. E as últimas 3 observações estabilizaram. Quando a taxa de desemprego estabiliza, significa o quê? Que você está conseguindo absorver todo mundo que chegou novo no mercado, os jovens que entraram em novas vagas. Quer dizer, aqui começou criação de vagas na economia brasileira. Verdade. Qual é o setor que mais absorveu mão de obra? A agricultura. A velha locomotiva carregando o resto da economia. Mas está gerando seus efeitos.
Esse negócio aqui que parece eletrocardiograma da família inteira, eu coloquei só para mostrar para vocês o seguinte. Nesse lado aqui, se vocês olharem, vocês vão ver, esse azulzinho é um índice de crescimento do PIB, tá? E vocês vão ver que PIB e crédito caminham juntinhos. Então eu plotei no verde o crédito de empresa e no laranja o crédito à pessoa física. E vocês estão vendo como essas três curvas vão juntos. Porque, é claro, quando a perspectiva do PIB é de não crescer, os banqueiros não emprestam. E a gente também não precisa tanto dinheiro. E vice-versa. Então, a correlação está aqui bem constatada. O que eu quero mostrar nesse último período? E mostrar assim, sempre vai na frente o crédito. Olha aqui. O crédito da pessoa física está disparando. O crédito da jurídica está vindo mais devagar, mas mudando de sinal. Isso faz com que você vai ter garantido crescimento do PIB aqui até o final, até o primeiro semestre do ano que vem, tranquilamente, só pelo efeito de volta de crédito. Índice de confiança. A economia não cresce se a sociedade não acredita que vai crescer. E aqui vocês veem o que foi. Olha que bonitinho. Começa a crescer a chance da Dilma sair, o negócio dispara. Aí aqui a gente teve a ameaça de escândalo e voltou a crescer. O empresário é um pouco mais conservador, mas o índice de confiança pulou de 95 para chegou até 120. Aqui ele só teve essa estabilidade por causa da denúncia dos açougueiros lá de Goiás, a JBS. Mas, vocês vão ver, não contaminou em nada a economia, nem tiramos de letra. Bom, aqui é a coisa mais espetacular que acontece no Brasil. Esse ano a agricultura vai crescer 30%. É uma coisa, assim, absolutamente insólita. Ou seja, se crescer zero, nós vamos ter uma safra no ano que vem monumental. E isso está por detrás de tudo que está acontecendo de bom, seja na inflação, seja nas contas externas, seja na atividade econômica. E nós estamos conseguindo mostrar com isso uma tese que a gente tem há muito tempo, de que o setor moderno, o setor dinâmico, o setor que carrega a economia brasileira é realmente a agricultura. Não tem nada a ver com os 10%, 15% do peso, porque você tem que levar em consideração o impacto dela sobre a indústria e sobre o serviço. Então, esse eu acho que é o segredo mais bem guardado no país. O segmento mais capitalista, mais moderno, mais competitivo da economia brasileira é a agricultura. Isso é algo que é assim chocante para todas essas teorias de que preço de produtos agrícolas estão fadados a cair e de industrial a subir e que o que dá poder para um país é o lado industrial. Que modernização tecnológica só ocorre na indústria. Nossa soja tem muito mais modernidade do que carro coreano ou avião da Embraer. Então, esse ano aqui é realmente um ano marcante de legitimação da grandeza da agricultura no papel do crescimento brasileiro. Aqui eu botei, vocês estão sabendo, apesar de não ser... Tá. Vocês estão tendo dificuldade de me escutar mesmo? Agora vocês vão ficar surdos. Vamos lá. Então, arroz, milho e soja nessa sequência de expansão. Essa aqui é uma ameaça. Eu estou mostrando o seguinte, quanto mais marrom, mais chuva. Isso é o passado. E isso daqui é o que a gente está projetando para a próxima semana. Está feia a situação da chuva. Isso nos pega na energia elétrica e gera inflação, mas me preocupa mais ainda a atividade agrícola para o ano que vem. Então, isso é uma coisa que a gente está acompanhando com cuidado. Preço de commodities agrícolas não está nada de excepcional. Eu fico assustado quando está muito alto, porque aí a possibilidade de cair é muito grande. Tranquilo. Daqui, se ele tiver que ir para algum lugar, é mais para cima do que para baixo. Vamos ver os nossos irmãos de atividade. A produção industrial tem na automobilística o principal foco. Olha que beleza a recuperação. Olha o tobogã que eles pegaram, mas olha que bonito
como eles estão voltando. Outra vez, estão voltando com o mesmo pique da queda? Não, mas estão voltando muito legal, e isso garante o crescimento do ano. Ao consumo de energia elétrica, que bacana, está no nível mais alto da história. Pode faltar, se não tivéssemos construído o termo, a gente já estaria com racionamento. Mas houve um investimento muito forte em termoelétrica e isso vai nos aguentar. Qual é o problema? O problema é que o governo está sendo bem realista. Então ele faz assim, todo mês ele vê qual é a termo que ele acabou de recrutar. Ele vai ligando as termos da mais eficiente para menos eficiente. E ele vai subindo a tarifa quanto maior a necessidade de termo, porque ele sabe que está botando um gerador ineficiente no sistema. Então, nós estamos sabendo que já está garantido o aumento desse mês e, possivelmente, no próximo ele volta a subir. Mas sem risco de faltar energia se tiver um mínimo de chuva. Esse é outro indicador muito bacana, a movimentação de carga. Olha como despencou. Mas olha a volta, também está garantindo um crescimento. Então, nós já estamos crescendo meio. Você diz, pô, você vai bater palma quase nada porque está crescendo meio? Não, mas esse meio me sinaliza, quando chegar no fim do ano, eu vou estar já rodando 2,5 daí para frente. E 2,5 é gostoso. Então, eu estou garantindo para vocês que a percepção, mês a mês, vai ser de ter mais demanda, de ter mais agitação no mercado, ter mais possibilidade de crescimento. Está aí o comércio varejista, ele não sofreu muito na queda e está voltando devagar, mas está voltando. Ou seja, em todos os setores da economia, a volta está consagrada, está efetivada e vai continuar. Muito bom. E nas contas externas? Vamos perder tempo olhando, porque nunca teve nada parecido na história do Brasil. Aqui vocês veem exportação e importação. Aqui foi o período negro da Dilma. A gente zerou e o azulzinho passou para baixo do vermelho da importação. Acabou. Nós vamos fazer um saldo esse ano como nunca na história, até passou da conta. Não precisava ser tão forte assim. Podia ter deixado um pouco mais de produção para o mercado doméstico. Essa é uma figura interessante. Vocês sabem, déficit em transações correntes é assim, você pega o saldo de exportação e importação, e aí paga as contas. Tem que pagar juros de dívida externa, você tem que pagar fretes, seguros, visita para o Mickey Mouse, tudo isso aí, você soma, junta, dá transações correntes, que é sempre negativo numa economia como a brasileira. Muito bom, essa é a curvinha vermelha. Ok. Olha que bonito, como a vermelha disparou com a Dilma e despencou. Mas a gente olha muito para o azul. O que é o azul? Azul é dólares que entram no Brasil, mas não de especulador, de Volkswagen, de General Motors, de Hyundai. Esse dinheiro entra e fica, eles não remetem de volta. Então, o que eu digo? Enquanto eu tiver um déficit em transações correntes, que é menor do que a entrada de capital de investimento estrangeiro em multinacional, eu estou bem. Eu estou me financiando sem risco nenhum. E olha o que aconteceu. Com a desgraça da Dilma, nós tivemos um período em que a gente não estava conseguindo financiar a dívida só com o dinheiro das multinacionais. Olha como está hoje. Olha essa boca de jacaré. O que entra de investimento dava para financiar 3 vezes o tamanho do déficit. Resultado é esse aqui, Reserva do Brasil em 380 bilhões, estável. Quem imaginou que um dia o Brasil teria uma crise em que o PIB per capita cairia 10% e as reservas seriam mantidas? É sempre o contrário. A gente detona as reservas e aí vem a recessão. Então, outra vez, eu estou sem inflação, eu estou com retomada de crescimento e eu estou sem problema nenhum nas contas externas. Se não voltar a crescer, é brincadeira. Só quem está errado é o diabo do governo. E, mesmo assim, eu queria mostrar uma coisa muito interessante. Aqui são as receitas do governo federal
e as despesas do governo federal. Olha que interessante, uma das maiores diferenças entre receita e despesa a favor de receita foi o primeiro ano do governo Dilma. A Dilma do primeiro ano foi exemplar, vocês lembram? Ela tinha 80% de popularidade. Ela fez esse superávit fiscal e ela demitiu 5 ministros acusados de corrupção. A gente esqueceu que existiu essa Dilma. O governo do Lula foi uma obra de arte, no sentido de ter uma gestão da economia totalmente capitalista. Vocês nunca vão encontrar ninguém mais de direita do que o Meirelles, que era o presidente do Banco Central. E tinha uma política social que trouxe uma paz para o país, Bolsa Família, por exemplo, como a gente não via há muito tempo. Então ele conseguiu trabalhar com um capitalismo, vamos chamar, tropical, e que a Dilma, no primeiro ano, também manteve. Por que eu estou chamando isso? Estou pedindo voto para o PT? Não, estou dizendo para vocês de que essa história de que arrasaram com o país nos últimos 10 anos, não. Arrasaram com o país nos últimos 3. Olha o que é a disparada de despesa e a queda de receita. Quem olha a queda de receita pensa que é por causa da recessão. O que ela deu de subsídio, essa doida? O que ela fez com que a gente subsidiasse petróleo, energia elétrica, quase quebra a indústria alcooleira, mantendo o preço da gasolina tão baixo, abaixo do custo de produção do etanol. Foi uma loucura. O Delfim acha que é por causa da dieta, que a dieta pirou a velha. Tomava umas bombas aí. Mas realmente não é algo explicável pela continuidade de um governo que encaminhava a gente para a Venezuela. O Brasil não estava indo para a Venezuela, não. O Brasil estava indo para ser uma mistura de Chile com Coreia. Muito bom. E dentro, eu peço desculpa às senhoras presentes pela figura pornográfica aqui exposta, mas isso aqui é uma coisa de maluco. Isso é a Previdência. Olha a receita da Previdência comparado com despesa. E a gente ainda tem que discutir se faz reforma ou não faz reforma. Sabe qual é o principal responsável por esse cagalhão? A história de linkar aumento, reajuste da Previdência, no reajuste do salário mínimo, que tinha uma lei de ganho real, lembra? O Brasil crescia 5%, tome 5% de ganho real para aposentar. O que quer dizer você dar aumento acima da inflação para aposentado? Ele está mexendo no controle remoto com mais produtividade? Ou coçando o saco melhor do que antes? O que eu estou pagando de ganho de produtividade para o aposentado? O aposentado recebe inflação. Cada vez ele precisa fazer menos gastos. Ele vai parando de ir no teatro, vai parando de visitar as quengas, ele tem sempre menos gasto, um pouquinho mais de remédio. Então, é afundar a economia absolutamente sem razão. Muito bom, aí nós aprovamos a PEC do teto do gasto. Então, vamos conversar sobre a PEC do teto do gasto. Quer ser crítico? Eu topo. Então, vamos lá. Que governo mais calhorda que, em vez de cortar o que ele gasta com o salário do funcionalismo, em vez de procurar enxugar a máquina, ele vai e diz, olha, lá para frente eu vou segurar a situação. E ainda aprova um aumento de 65 bilhões de reais para os próximos 4 anos de salário de funcionalismo público. Legal. Vamos defender? É o seguinte, aquilo que o Brandi estava dizendo. Eu sou vice-presidente, eu estou aqui, Deus sabe por quê. Se eu me meter muito a besta, me mandam para casa. Deixa eu fazer o que precisa, mas do meu jeito, com maneiro. Então ele diz assim, se eu disser que o gasto, em termos reais, não vai crescer, a receita cresce ou não cresce? Claro que cresce, é só voltar a crescer que a receita cresce. Ela vai junto com o PIB. Legal, então você está me dizendo o seguinte, se eu garantir que o gasto não sobe, o déficit vai cair?
É uma afirmação matematicamente indiscutível. Então, deixa comigo. Eu vou fazer uma bruta guerra e vou aprovar um teto para o gasto. Ok? Nota, hoje tem um artigo muito bacana no Valor, chamando atenção para isso. Quando você faz essa PEC e essa passa a ser a tua norma de conduta, ficar falando se a meta do déficit fiscal vai ser 130 ou 160, é babaquice. O país não tem que olhar mais para déficit fiscal. O país agora pergunta o seguinte: quanto está crescendo a receita, o gasto público nos últimos 12 meses? É menos do que a inflação dos últimos 12 meses? O governo está cumprindo, que é o que mostra esse gráfico. Isso aqui é o déficit. Então, isso era superávit até o governo Lula todo superávit. Entrou a velha no déficit nos últimos 3 anos, e isto é o que vai acontecer com o déficit se o gasto for mantido. Então, desde que eu mantenha o combinado de não aumentar o gasto acima da inflação, todo o crescimento de arrecadação vai para diminuir o déficit. O déficit faz isso e o endividamento faz isso. Ele vai crescer até aqui. Até 2024 ele está crescendo. A partir daí, ele vem para 65% e volta. Você diz, tu me pede para aguentar até 2025. Você não, porque para você não faz diferença. Eu tenho que ver o seguinte, como estão reagindo os investidores. Por quê? Porque nota uma coisa, a gente não fala outra coisa aqui, senão em déficit fiscal. Tem uma coisa que nós aprendemos duramente. Se a inflação está comendo solta e o governo faz déficit, o que acontece? Claro que ela vai subir. Porque a inflação está te indicando o seguinte, está se tentando comprar mais do que tem para vender. Consequentemente, os preços sobem. Se nesse mundo o governo vem e gasta mais, ele está entrando com mais um comprador no mercado. Ele vai ajudar o preço a subir. Então, quando você está com a economia aquecida, o déficit fiscal é o principal responsável pela inflação. Ele tem que ser cortado imediatamente, ou não tem jeito de você derrubar a inflação. Pergunta, quando a economia está em recessão, o déficit gera inflação? Óbvio que não. Está sobrando mercadoria, como é que o déficit vai gerar inflação? Ele está até ajudando. Diz, então por que nós estamos combatendo? Nós estamos combatendo por uma questão financeira. Quando os investidores olhavam aquela evolução do déficit que a Dilma estava fazendo, o que eles diziam? A mesma coisa que o banqueiro diz para nós, quando a gente vai pedir empréstimo para pagar juro do empréstimo anterior. Diz assim, diz o quê? Eu vou te dar dinheiro para pagar juro? Você não vai me pagar nem o juro, nem me dar dinheiro de volta. Então, era uma questão de confiança no país que tinha que ser revertida. Muito bem, como se reverte confiança? Não tem ciência sobre isso. Crédito quer dizer acreditar. Desde que o banqueiro acredite em você, você vai ter crédito. Então, o que o Temer fez? Ele disse, Meirelles, me veja se essa medida tranquiliza o mercado. E o Meirelles sai no gogó, convencendo os banqueiros o seguinte, que diferença faz se a dívida vai começar a cair em 2020 ou 2025, se eu te garanto que ela vai começar a cair? E o banqueiro disse, está legal. Ou seja, a questão do déficit não é uma questão numérica, não é uma questão que transita pela macroeconomia. Aumentou aqui, nada. É uma questão de confiança. E o presidente tem sempre a favor dele, principalmente o ministro da Fazenda, algo que eu chamo a síndrome do corno apaixonado. Seguinte, a esposa chega às 2 da madrugada, cheirando a uísque, toda desgrenhada. E o marido diz, onde esteve, querida? Ele diz, pois você sabe que eu fui no dentista, acabou a luz, nós esperamos umas 2, 3 horas para a luz voltar. Aí ele disse, não tem jeito, eu vou te dar uísque em vez de anestesia para passar dor, e vou cuidar aqui com lanterna, vai demorar. Eu estou chegando agora, ele esbarrava em mim. Se o corno está apaixonado, ele diz, claro, querida, que outra explicação pode ser?
O mercado, em relação ao governo, é assim. Me mente que eu quero acreditar. Me conta uma história que faz sentido e eu entro na tua. Isso vocês viram o corno na sua plenitude com o negócio da denúncia do Joesley. Por você quer mais batom na cueca do que aquilo? Está gravado, está dizendo, vai falar com aquele sacana. O sacana está correndo na rua com uma mala de dinheiro filmado pela Polícia Federal. Mas vocês viram a apresentação? Pô, mas vai trocar pelo quê? Está indo tão bem. Pô, falta 1 ano e meio. O que é isso? Papo de corno apaixonado. Não mexe em time que está ganhando. Está bom assim. O homem está indo na direção certa. Depois a gente põe ele na cadeia em 2019. Faz qualquer coisa. Isso é muito bom. Eu estou aqui gozando, mas não teria recuperação da economia se isso não funcionasse. Porque, objetivamente, se você olhasse esses números, você dizia, não, é brincadeira. O homem me pede para esperar até 2025 para virar o crescimento da dívida. Enquanto isso, ele quer que eu continue comprando os títulos dele? Eu quero. E pior, hein? Cada vez juro mais baixo. Mas isso existe em economia, isso é muito forte. Que bom que isso está funcionando para nos ajudar agora. Muito bom. O que eu quero mostrar para vocês? Isso é o que eu imagino que vai acontecer com a economia brasileira. Nós vamos fechar 0,7% de crescimento, nós vamos para 2,5% ano que vem, e aí nós temos condição de sustentar uns 3,5% todo ano. O resultado primário é simplesmente o cumprimento da PEC, do teto do gasto. A balança comercial esse ano vai exagerar e volta para um nível bem tolerável. Não precisamos mais do que isso de saldo comercial. Quando eu somo tudo, o déficit em transações correntes fica em 2% do PIB, que é exatamente o que se espera de um país em crescimento. A inflação fecha 3,4% esse ano. E eu digo para vocês, se eu tiver errado é porque ela vai ser menor. A mesma coisa aqui. E fica aí entre 3,5% e 4%. Se não ficar, fica menos. Taxa Selic. Eu estou imaginando que o governo vai até 7,25%, mantém no ano que vem e vai caindo devagarzinho. E nenhuma surpresa no câmbio. O câmbio vai ficar oscilando por aí, acompanhando às vezes a inflação por baixo, às vezes por cima. Então, é um cenário assim, extremamente animador, não. Dá para a gente chorar o tempo perdido? Dá, absurdo. Agora, está começando um novo Brasil. Um Brasil que aposta muito mais no setor privado do que no setor público. Um Brasil que está tendo coragem de transferir para o setor privado a responsabilidade de fazer investimento. O governo perdeu a capacidade de investir. Graças a Deus. Enquanto ele não perdesse, ele ia construir estradas pelo dobro do preço, ia botar mais um capanga dele como diretor de suprimentos da parte meridional do país. A melhor coisa que pode acontecer é isso aí. Ele está limitado e tem que passar para a gente. Vocês vão ver, eles vão passar para a gente até a administração de posto de saúde. Porque é isso aí, não tem mais dinheiro para nada. Vai ter que se virar com a Previdência e tocar a vida com o Exército, esse tipo de coisa. Isso é muito bom e a sociedade está começando a aceitar isso. Aí me leva para a questão, por exemplo, de como é que fica a nossa vida, de sindicatos e federações. Que era inexorável chegar a hora em que o governo diria, não dá mais para ser um financiamento obrigatório. Isso aí tem que ser espontâneo, como é no mundo inteiro. Tá. Onde a gente jamais pode aceitar é que essa mudança seja do dia para a noite. Nosso Roberto tem que ir lá e armar um fuzué junto com os colegas da agricultura, da indústria e do comércio e dizer, isso é assassinato. Não é assim que se faz. Agora, vamos pensar. É o fim
da estrutura sindical, seja patronal, seja de trabalhadores, eu acho que é o começo. Vocês, nesse período, conseguiram ocupar um espaço, promover um esforço de coletivização, de percepção de interesses comuns, de união, de ter uma federação que representa. Genial. O lado político foi extremamente bem trabalhado. O que a mudança do governo vai forçar? Vai forçar essas instituições, tanto sindicato quanto federação, a ter uma visão mais de mercado, mais econômica. Então, eu conversava com o Roberto. Imagina quantos associados nós temos, somando todas as empresas e funcionários que trabalham nos nossos sindicatos. Vamos supor que a FAENG faça uma negociação por concorrência, com inteligência, de plano de saúde, de consórcio de automóvel, de assistência odontológica, de compra de TV e eletrodoméstico. Imagina o número de produtos que a gente consegue comprar coletivamente, conseguindo que o varejo dê um preço que ele não dá para mais ninguém e que permita, tanto ao sindicato quanto à federação, cobrar uma comissão por isso. No contrato, sem sacanagem, sem nada. É um novo mundo. É uma realidade que eu preciso que o governo me dê 2 anos para a gente montar esse esquema. E esse esquema vale para nós e vale para Sindicato Trabalhador também. Eu ontem almocei com o presidente da UGT, que é a maior de todas. Como ela tem o comércio e os bancos, ela tem 10 milhões de associados. Olha o que dá para fazer um negócio desse. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, um jeito é sentar aqui e chorar o problema estrutural do Brasil, o tempo perdido, as cagadas feitas no passado. Outra é entender que, pela primeira vez, o setor privado está sendo respeitado, está sendo privilegiado, que subsídio via crédito vai virar irrisório, porque os subsídios vão diminuir, a inflação vai diminuir, a taxa de juros vai diminuir. Aqueles espaços entre uma taxa subsidiada de 2% ao ano versus uma de mercado de 30%, acabou. E nesse mundo novo, tem o reconhecimento de agricultura como sendo o setor mais dinâmico e tem esse clima de associação que vocês foram capazes de juntar. Pega dentro de Minas mesmo. Onde que a indústria e o comércio tem o grau de coletivização que vocês têm? Então, eu gostaria que vocês saíssem daqui sorrindo e não chorando. E eu digo, eu não sei como vocês sobreviveram até aqui, mas eu tenho certeza de que vocês vão ter anos muito melhores pela frente. Muito obrigado. Chegamos ao momento, então, das perguntas. Quem desejar fazer pergunta, por favor, o microfone ali, à esquerda de vocês. Por favor. Bom dia, professor. Meu nome é Imar, Sindicato de Antônio Prado. O senhor falou ali que o mundo nunca teve melhor e o Brasil então tem uma chance aí de sair. Fazendo uma analogia do futebol, a gente imagina que, pelo menos teoricamente, que o Palmeiras e o Flamengo têm melhor time que o Corinthians. Mas quem está ganhando é o Corinthians. Você acha que é uma questão de organização e que talvez o Brasil vire um Palmeiras de Corinthians e aliás, vira um Palmeiras de Flamengo e o Corinthians que continua ganhando? Muito boa. Para responder, eu tenho que admitir que meu time é pior do que os outros dois. Tá bom, vamos começar por aí. E é verdade. Eu acho o seguinte, muito boa a comparação. Que, no fundo, se você olhar, é a essência do crescimento japonês. Quem já teve que negociar com empresas, por exemplo, uma americana e uma japonesa? Quando você negocia com a americana, tem um moleque lá formado em Harvard,
gênio, com ainda o leite da mãe na boca, e ele decide o que bem entende, faz e toma, e a empresa dispara até que ela dá uma quebra em Wall Street e começa o jogo de novo. Como que é quando você vai negociar no Japão? Vão 2 brasileiros para negociar. Chega lá, tem 10 japoneses, do estagiário até o presidente da companhia. Aí você faz uma proposta para a reunião, eles discutem entre eles, voltam e te dão a resposta. Você diz, então vamos fazer assim. Para a reunião, eles sentam. O que é isso? É a construção do consenso, é a busca da soma, vamos chamar assim, entre aspas, das mediocridades, para gerar uma solução mais sólida e mais consistente do que a do gênio. Esse movimento é muito importante. Esse movimento está por detrás do sucesso de toda a ação coletiva. E é muito engraçado o seguinte, que se você olha no Brasil, pelo fato da gente ter sido, vamos dizer, sugado como colônia por Portugal sempre, e por depois a gente ter um sistema de governo rapina, nós somos naturalmente individualistas. Nós somos meio que anarquistas. Eu me choquei muito. Quando eu morava nos Estados Unidos estudando, e chegava a época da declaração de imposto de renda, tinham bastante estudantes brasileiros. A gente sentava e discutia como é que faz a declaração. E aí um chegava e dizia, descobri um jeito em que dá para esconder uma grana legal. Conta ali. A gente sentava e reunia. Legal, deixa eu mexer aqui na minha. O gringo olhava aquilo e dizia, eu não acredito. Primeiro, nos Estados Unidos, se eu descubro que um amigo meu está fazendo isso, eu vou denunciar ele para a Receita. Agora, a última coisa que eu vou fazer é rodinha para tungar o fisco junto. Claro, porque eles têm consciência de nação. Eles sabem que aquele dinheiro vai ser fiscalizado pelo povo. Enquanto que nós sabemos que nós estamos sendo roubados. Por outro lado, existe um sentimento, vamos dizer, coletivo brasileiro, que antigamente só aparecia quando a seleção estava disputando campeonato. Mas quando você vê, por exemplo, medidas como cinto de segurança, proibição de fumar, a própria lei da bebedeira, quando a sociedade sente que uma medida decente está sendo proposta, a gente se organiza para obedecer muito melhor do que em outros países. Cinto de segurança. Tem uma série dessas manifestações que a gente pensava que nunca ia mudar e que muda. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. O Brasil vai ter que entrar numa outra vibração. E a eleição do próximo presidente é um momento crucial para isso. Por quê? Porque está pintando uma eleição completamente diferente. Além da vantagem de não ter mais aquele financiamento corrupto, dela ser curta, etc., o que, se por um lado preserva o Estado atual, num momento de revolta, facilita, porque é muito mais barato para um novato entrar na política e se dar bem. Então, a gente sabe, nós vamos ter o Bolsonaro de candidato. Tá legal. Então, a extrema-direita já está ocupada. Nós vamos ter o Lula, ou um fantoche dele, se ele estiver preso, na esquerda. E ainda vamos ter o PSOL e essa turma na extrema esquerda. Aqui no miolo é que está a dúvida. Por exemplo, um Alckmin pode chegar com um discurso de austeridade fiscal. Se vocês vissem o que é evolução de receita e despesa em São Paulo, vocês vão às lágrimas. Nunca descola. O homem com aquele caderninho espiral dele, ele controla o negócio que é sempre junto. Se sobe um, sobe o outro, e se caem junto. Então, ele faz uma plataforma eleitoral em cima de austeridade fiscal e se elege, fica tudo mais fácil. Porque ele vai estar referendado por 60% dos votos. Se não é ele, é um Jarbas Vasconcelos, do PMDB, ou é um jovem do Paraná,
Se o discurso for modernizante, é uma coisa que nunca aconteceu. Porque quando que nós elegemos um presidente com um discurso pró-mercado? Nunca. Vamos dizer, um que foi, Collor, inegavelmente. Mas não foi assim que ele se elegeu. Naquele tempo ele tinha que falar só em Marajá. O Fernando Henrique, como foi lembrado aqui, é o sociólogo da esquerda. O que ele fez já foi demais para o passado dele e de muito menos para a necessidade do país. Então, se a gente conseguir eleger, nós vamos ter uma mobilização da sociedade que vai tornar todas essas medidas que parecem impossíveis, porque ninguém tem culhão de pegar uma medida impopular e dizer nós temos que fazer isso porque dói no curto prazo, mas é muito melhor no longo prazo, fica tudo mais difícil. Então, acho que é exatamente isso. É cada pedaço do setor privado se organizar, e vocês saem na frente nesse aspecto, e propor uma ação coletiva, uma consciência que nunca existiu no Brasil. Próxima pergunta. Sou Luiz Humberto, Sindicato Rural de Monte Alegre de Minas. Eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que muita gente está nessa dúvida. Quando o senhor fala em economia, o senhor falou do JBS, o que o senhor acha da solidez do JBS? Se o senhor tivesse boi para vender hoje, o senhor teria coragem de vender para o JBS? A prazo. Vamos lá. Se você olha o que foi o crescimento da JBS, assusta. É muito difícil uma empresa não do setor de informática, dessa TI nova, crescer nesse ritmo. Agora, se você vê o que é a nossa competitividade Brasil nesse setor, você tem que reconhecer o seguinte, tem muito pouca coisa que a gente faz melhor do que vaca. Quer dizer, se tem um setor onde o Brasil deveria ter uma ou duas ou três empresas crescendo para dominar o mercado mundial, a carne seria certamente uma dessas. Quando você vê aqueles dois irmãos falando e argumentando, você se assusta. Eu corrompi 1.500 políticos. Caramba! Quando você vê o volume de dinheiro que ele recebeu do BNDES, você acha, aí tem que ter treta. Eu digo para vocês, não teve um tostão que o BNDES colocou na JBS que não desse lucro. Não teve uma operação que ele fez com o JBS que não fosse tecnicamente sustentável. Eu conheço o BNDES há 30 anos. Você pode, no conselho, ter picaretagem, dependendo de quem você colocou lá. Agora, um projeto apresentado no banco, verificado pela equipe técnica, aprovado pela diretoria, eu garanto para vocês que não tem sacanagem. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que apesar de tudo que a gente viu, é uma senhora empresa. Não é o Odebrecht que trocou o domínio da tecnologia de engenharia pelo domínio da tecnologia de corrupção, em padrão internacional, copiado por grandes nações. Então, eu te digo, ela pode encolher como efeito desse baque? Pode. Ela pode ter uma chacoalhada, porque o crédito dela pode ser cortado e tomar algum tempo a ser recuperado? Pode. Tem chance de uma empresa dessas quebrar? Eu não acredito. O pior que pode acontecer, mas o pior, ela ser comprada por um grupo chinês. Mas mesmo isso eu acho remoto. O que tem de grupo chinês querendo comprar uma JBS, vocês não imaginam. Então, eu continuaria negociando como sempre fiz. Vou botar o meu na reta, hein? Próxima pergunta. Então só avaliza a JBS. Posso vender tranquilo. Mas eu queria cumprimentar todos os colegas, cumprimentar os funcionários da FAENG, cumprimentar o palestrante. E eu quero só a opinião do senhor sobre o Jair Bolsonaro. Eu conheci ele há pouco tempo, tive a oportunidade de conhecê-lo. E vou até mandar um vídeo aqui. Quem votaria em Jair Messias Bolsonaro em 2018, levanta a mão.
Os 20%. Está meio difícil. Vamos lá. Que tenha surgido o Bolsonaro num momento como esse, eu acho perfeitamente natural. Quer dizer, quando a gente vê esse nível de picaretagem e quem convive com o militar sabe que existe uma ética completamente diferente, pode até ter malandro no meio do militar, mas ele cresce desde menino com um sentimento de pátria, de hierarquia, de coletividade, que nós não temos. Eles são muito mais parecidos com a Irmandade de São Francisco do que com a gente. Então, aliás, eu diria para vocês o seguinte, toda atitude deles de 85 para cá é absolutamente impecável. Olha quantas oportunidades surgiram para eles meterem a mão boba e eles não fizeram. Quer dizer, eles aprenderam muito com a própria ditadura. Então, que surja um talento lá, uma pessoa do Rio, comunicativa, que não tem um discurso, vamos dizer, assustador. Ele vai muito mais no lado de costumes do que realmente no lado da perseguição. Então, é o que eu digo, é um direitista tropical, é uma coisa agradável. O problema meu com o Bolsonaro é o seguinte, quando eu estudo o que ele fala de economia, e não é muito, e nem é muito frequente, não faz sentido nenhum. É um samba do crioulo doido. Ele pega algumas coisas absolutamente estatizantes, retrógradas, que vão ser um atraso que não tem tamanho, com uma postura, como nós estamos falando de direita, teoricamente devia ser mais para o mercado. Então, eu acho que é um salto no escuro. Ele pode se eleger e pegar um Armínio Fraga para ministro da Fazenda. Pronto, tá resolvido o problema econômico. De uma forma geral, eu acho que seria um movimento meio ao contrário do que está acontecendo no mundo. Foi eleito o Trump, foi aprovado o Brexit. Quando chegou na França, a coisa já veio para o centro, na Alemanha também. Na América Latina, nós estamos tendo um movimento pró-mercado, Macri, Chile, Colômbia, tem um governo espetacular. Então, eu acho que se a gente elegesse uma pessoa bem mais comprometido com o mercado privado, faria um arco de alianças importante. Veja, nós estamos às vésperas de um sonho. Olha, eu saí do governo faz, 30 anos. Eu me lembro quanto eu batalhei nessa direção, que é um grande acordo Mercosul com Comunidade Europeia. Vocês não imaginam o que isso faz com o Brasil. Porque se você somar essas duas áreas, você cria a única economia do mundo do tamanho da americana. Fica maior que China. E nota as especializações. Se a gente puder arrebentar aquele bloqueio da agricultura europeia com a nossa produtividade, eu tenho um crescimento do setor agrícola no Brasil, mas fantástico, é outro milagre. E vou ter, concorrendo com essas nossas multinacionais de meia boca, com o poderio industrial que viria da Europa. Então, eu precisaria de e está perto, como nunca teve, eu precisaria de um presidente que dialoga numa boa com esse pessoal. Se numa hora dessas há um presidente que diz, aqui é Brasil, porra, não vai entrando que não... Eita, vamos botar imposto. Não dá. Mas eu te diria o seguinte, se você pega todos os candidatos de direita que tem por aí, o Bolsonaro tem um charme, um apelo, vamos dizer, mais modernizante, que pode realmente fazê-lo crescer.
Próxima pergunta. Bom dia. A respeito do dólar, da taxa de câmbio, o Boletim Focus, desde o início do ano, os últimos 3 ou 4 eu não vi, mas desde o início do ano ele estava estimando um dólar de 3,50 no final do ano. O senhor está com um dólar de 3,20. E hoje o dólar está 3,12. A gente ainda não vendeu, acho que não deve ter vendido metade da soja que tem para exportar ainda. Parece que vai dar uma luzinha no minério de ferro, então vai ter mais exportação de minério de ferro, ou seja, vai entrar mais dólar ainda. O senhor acha que esse dólar não chega a baixar de 3? Ou... Bom, você sabe que o Waterloo dos economistas é quando eles tentam prever o dólar, porque é tanta coisa que depende. Eu acho muito sábio o que você está falando. Eu já sou dos que tem a projeção mais baixa de dólar. E o que eu contraporia? Todos os teus pontos são válidos. Eu fico no 3,20 por 2 razões. Primeira, eu acredito que o Banco Central vai baixar juros mais rápido. No que ele baixa os juros mais rápido, eu imediatamente perco um pedaço de dinheiro que vem aqui para aplicar em renda fixa. Vocês têm que lembrar o seguinte, hoje em dia, a balança comercial, o fato de eu ter um saldo de 60 bi ou de 0, não afeta o dólar. O movimento financeiro é tão grande que é ele que determina a taxa de juros. E o que determina o movimento financeiro é, na renda fixa, a nossa taxa de juros comparado com a de fora, e na renda variável, a atratividade do Brasil. Você vê, a Bolsa está derrapando, então ela não está atraindo tanto dólar. E eu estou vendo um movimento de queda do nosso juros, e se vai acontecer alguma coisa com o juro americano, é para cima. Não tem como ser para baixo, um juro de 10 anos que está em 2%. Por esse movimento, eu acho que você não consegue sustentar essa entrada. Então, se ele chegar perto de 3,05, ele volta. Mas, se você me pergunta se acha que é 0 a probabilidade, eu confio mais na JBS do que no dólar não caindo até 3. Próxima pergunta. Dalmo, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Almenara. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar o professor Luiz Paulo, né? Economia é um assunto tão complicado para nós leigos, né, entender. Eu queria fazer 2 perguntas, professor. Uma, já que a gente cita tanto os Estados Unidos, né, sempre nos comparamos com os Estados Unidos, você falou que os Estados Unidos está com previsão de crescimento de 2%. O Obama acabou de sair dos Estados Unidos e tem dados de que o Obama duplicou a dívida dos Estados Unidos. E parece que hoje a dívida dos Estados Unidos ultrapassa os 19 trilhões de dólares. E parece que a dívida do Brasil hoje está em torno de 60% do PIB. Né? E às vezes eu fico me perguntando, por que nós nos preocupamos tanto com a nossa dívida, já que os Estados Unidos vêm cada vez mais ampliando a sua dívida pública. Né? E um fato importante, e eu estou fazendo essa comparação, que o Obama investiu extremamente na educação, principalmente na educação básica, chegou a solicitar do Congresso aproximadamente 600 bilhões para investir em educação básica, e atualmente nós diminuímos em torno de 90% o investimento, principalmente dos institutos federais. Outra pergunta é sobre a questão da privatização. Aí eu vou falar a nível de Vale do Jequitinhonha. Eu vejo uma certa dificuldade, principalmente em relação ao produtor rural, em estar buscando e renegociando suas dívidas com os bancos privados. Né? Será que não seria aí um grande obstáculo para nós, produtores, privatizando o Banco Brasil, o Banco Nordeste, que é onde a gente tem mais acesso e até facilidades em estar renegociando as nossas dívidas nos tempos de dificuldades, de intempéries? Muito bom. Vamos lá. Primeira verdade.
Obama cresceu a dívida dos Estados Unidos de uma forma gigantesca, mas não irresponsável. Por quê? Porque ou ele crescia a dívida ou os Estados Unidos quebrava. Ali é o contrário. Lembra? Você teve a ameaça de quebra dos bancos e ou o governo entrava trocando títulos privados por títulos públicos, ou a economia ia para o brejo. Então, começou com o próprio Bushinho e ele continuou nesse processo. Quem teve que enfrentar a crise foi ele. Então, o que ele fez foi jogar papel público no mercado e pegar privado. Então, a carteira de títulos privados do Banco Central, do FED, está desse tamanhão. Tanto que, se vocês leem os comunicados do Banco Central, ele fala em aumento de juros e ele fala, eu tenho que me livrar desse negócio aqui, não é possível ficar com um balanço desse tamanho cheio de papel. E vai começar a fazer isso agora em setembro. Então, o Obama não fez déficit no sentido que a gente faz. Ele não gastou em receita mais do que despesa. Ele fez uma operação financeira de trocar títulos do governo por títulos privados. E aí, então, a dívida é grande, mas o patrimônio não é. Está compensado. Isso daí tem contrapartida. Segundo, ele não foi nada de excepcional em matéria de educação, setores prioritários. Ele pouco mexeu no orçamento. Inclusive porque ele tinha um Congresso republicano que segurava qualquer tentativa de gasto dele. Então, ele diz, por que nós, nos 60%, estamos todos agitados e os Estados Unidos está lá com 120 e não está nem aí? Credibilidade. Na nossa cidade, tem o cidadão com a barraquinha de pipoca, se ele for pedir R$2.000 emprestado no banco, ele não consegue. O presidente do nosso sindicato dobra o patrimônio dele em dívida se quiser. Isso é assim no mundo inteiro. Isso tem a ver com a condição de quem imagina que os Estados Unidos possa dar um calote? Ninguém. Então, a oferta de dinheiro para o Tesouro Americano a uma taxa de juros competitiva é infinita. Já quanto à questão, e nós, eu acho que os 60% bateu na trave. A Dilma realmente chegou num momento em que a dívida parecia que não ia ser rolada. E eu garanto para vocês, ela caiu mais por isso do que por qualquer deslize jurídico. Agora, ele me diz, às vezes a gente no setor agrícola tem uns pepinos de tamanho colossal. Uma coisa é conversar com Caixa, conversar com o Banco do Brasil, conversar com o Banco de Fomento como o Banco do Nordeste, e outra coisa é sentar na frente do Itaú. Eu acho que o que caracteriza bem isso é uma velha piada. Um banqueiro suíço, lindo, aqueles grandões, loiro, estava esquiando, tomou uma queda e caiu uma pedra, a ponta da pedra no olho. Acabou com o olho dele. Aí ele mandou construir o olho perfeito, mecânico, eletrônico. Fizeram um olho que era indistinguível um do outro. E ele pôs aquilo, ninguém nem percebeu. E ele se sentia muito orgulhoso com o olho. Ele se virava e tal. Aí, um dia ele estava discutindo com um cliente grande um refinanciamento, e o cliente falou, espera aí, esse teu olho direito é mecânico. Não, tenho certeza, teu olho direito é mecânico. Por quê? Eu senti um certo calor humano nele. E isso é banqueiro. Quer dizer, imagina ter que negociar com o Itaú. Agora, nota, primeiro a gente nunca cogitou, quando fala em privatização, de Banco do Brasil. Eu acho que ter um banco estatal com essa capilaridade, até para enfrentar o duopólio, é muito importante. Mas o segundo ponto que precisa ser levantado é o seguinte, veja, o economista não tem nada contra subsídio. Vamos entender isso. O subsídio para nós é um imposto com sinal trocado. Tudo que um e outro tem de bom e de ruim é igual. O que a gente briga tanto? Todo subsídio transita pelo Congresso.
Todo o subsídio está cravado no orçamento. Então, desde que conste lá, subsídio para equiparação de taxa de juros, ou para perdão de 30% de haircut no Vale do Jequitinhonha, 30 milhões de reais, não tem problema nenhum. O que a gente precisa ter certeza é de que a conta fecha, de que tem origem para aquele dinheiro, de que a sociedade como um todo está sabendo, e vamos que vamos. Eu acho que é nessa direção que a gente tem encaminhado. Próxima pergunta. Bom dia, Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Eu discordei um pouquinho só da questão do Lula, esse período de paz. Porque nós tivemos um período de paz, sim, mas de perda de competitividade. Nós estamos um exemplo aqui com recorde de produção por fatores. O sangue na veia do produtor, o clima ajudou, as coisas aconteceram, mas nós não temos recorde de rentabilidade. E a gente tem visto isso, nós temos perdido competitividade com o mundo. No último censo, nós perdemos de 3,5 capacidade de trabalho em relação ao americano para 4,5. Ou quase 5. Um americano trabalha para quase 5 brasileiros. E o que tem se visto que não está se preocupando com a base dos nossos jovens para crescer com pensamento econômico e de produção. Né? O que você vê de visão aí para a gente mudar esse balanço e tornarmos ser competitivos no mundo globalizado que está hoje? Porque o chinês trabalha 12 horas, 15 horas, com custo operacional para o empresário muito menor. Como nós vamos sobreviver e crescer com essa desordem na questão da produtividade? Muito bem. Primeiro ponto, vamos lembrar o que é produtividade, tá? Produtividade é o seguinte: quanto cada trabalhador é capaz de gerar a partir do estoque de capital dado. Ok? Então, as duas coisas não são separadas. O que acontece quando o país está crescendo? Quando ele está crescendo, está tendo investimento, está tendo modernização, está tendo mais capital por trabalhador. E daí vem o ganho de produtividade. Um país que está crescendo tem sempre ganho de produtividade maior. Segundo, qual é o maior fator de limitação da produtividade do trabalhador brasileiro? Qual é o capital mais importante que está faltando para ele? Nós sabemos, é porto, é estrada, é armazém, é qualidade do aeroporto. Pô, se nós passarmos isso aqui para a mão do setor privado, e isso pegar no breu nos próximos 3, 4 anos, o Brasil vai ter uma fonte de crescimento de produtividade que o mundo não tem, porque para eles isso está tudo resolvido. Terceiro, com aquela legislação que a gente tinha de CLT, não tem jeito, porque não tem nem estímulo para buscar produtividade. É um desastre. Então, esse princípio simples de que o negociado vale sobre o legislado é a chapeleta. E como o resto não tem ombro, passou, vai tudo. Vocês vão ver o que vai ser a modernização da legislação trabalhista. E isso eu acho que no curto prazo é a medida mais importante que a gente precisava ter no Brasil. Para você ter ânimo de correr o risco de contratar, de trazer capital para aquele cidadão operar, isso eu acho que vai estar acontecendo. Quarto, todo caso, para tratar o problema na sua origem, na sua base, eu não conheço outra solução que não seja tirar o dinheiro que a gente gasta no ensino superior, público, e aplicar no ensino médio e técnico. Não tem outro jeito. E como fazer isso? Fazendo o ensino superior pago, porra. E o coitado do pobre? O coitado do pobre é muito simples. Eu faço todo o ensino superior público ser pago. Cada universidade vai ter uma mensalidade exatamente de acordo com o custo dela. E eu digo o seguinte: quem quiser, paga e está resolvido o assunto. Não quer pagar? Não tem problema, meu filho. Está aqui um formulário. Você vai assinar aqui embaixo dizendo o seguinte: 10 anos, os 10 primeiros anos, depois que você se formou, você vai pagar 10, 15% a mais de imposto de renda. Ou seja, o governo topa ser sócio de todo mundo que não quiser pagar a faculdade. O filho do milionário vai dizer: aqui que eu vou assinar isso. Vou ter que pagar 10% a mais sobre o que eu vou ganhar em ações, o que eu vou ganhar em especulação imobiliária. Eu não, eu pago a prestação e acabou. O filho do pobre diz: eu pago.
muito bem, ele forma em medicina, dispara na parada de sucesso, ele vai me pagar no último ano do acordo mais do que o custo todo do ensino dele. Então, eu crio um fundo rotativo para ensino superior, paga quem pode pagar e bota uma grana preta no ensino médio e no ensino técnico. Aí ninguém segura o Brasil. Exatamente. Porque do jeito que está, é uma loucura. Senhoras e senhores, por favor. Senhoras e senhores, a gentileza, por favor, de colocar o celular no modo silencioso, para a gente poder ouvir as respostas com tranquilidade, sem interrupção. Obrigado. Professor, só para matar minha curiosidade, é um pouco especulativo, essa questão da Coreia com os Estados Unidos. Isso pode interferir, principalmente no dólar para nós. Nós teríamos que fazer um seguro, fazer um hedge, ou deixa acontecer com essas bombas, esse navio que pode acontecer, o que interfere em nós aqui? Sabe, eu tenho medo de falar nisso, porque Deus pode escutar e achar uma boa ideia. Eu considero hoje a maior ameaça que existe no mundo. Por quê? Primeiro, porque nós nunca discutimos ameaça de conflito envolvendo bomba atômica. Nunca. Mesmo no Oriente Médio, onde existe a bomba, nunca passou pela cabeça de Israel de usar. Na Índia e Paquistão, que é outro pepino, os dois são suficientemente amadurecidos para nem cogitar disso. O gorducho da Coreia do Norte, o cara é fera. Quer dizer, mas é muito corajoso, porque se ele tivesse fazendo como o Irã estava, que era desenvolvendo a tecnologia atômica, na moita, dizendo que não, ainda disse, vai lá. Não, ele diz, é o seguinte, a bomba atômica eu já tenho, agora eu vou testar o míssil para chegar em Washington. E aí ele solta um que vai 200 quilômetros, ele solta outro que vai 500, solta um que vai 1.500. Pô, ele fica passando a vara na cara do tio Sam, é um negócio realmente complicado. Mas sabe o que é? É impossível os Estados Unidos sobrevoar aquilo lá, ou jogar de longe, bombas que destruam todas as bombas do coreano. E se ele solta duas, não precisa nem chegar em Washington. Pega a Coreia do Sul e o Japão, ele mata 1 milhão de pessoas assim, antes. E que catos, não vamos matar todo coreano do norte? É um negócio muito complicado. Sabe, nós estamos numa situação na Coreia do Norte parecida com a Al-Qaeda. Quando que a Al-Qaeda se tornou indestrutível? Quando você convence um cara que ele, se amarrando com bombas e detonando no meio de um templo, ele vai ganhar 40 virgens, 80 cavalos e 5.000 piastras, como é que eu me defendo de um cara desse? Porque toda estratégia de defesa parte do princípio de que quem está atacando prefere sobreviver. Se o cara está doido para deitar na cama com as virgens dele, eu não sei o que eu faço. É mais ou menos a situação do gorducho. Se o que o gorducho tem na cabeça passar para a futura pré-história, como quem provocou a primeira guerra atômica no mundo, como que eu seguro? Agora, você diz, então por que você não está no banheiro se borrando todo? Porque tem a China no meio. Então, eu não acredito que a China legitimaria um processo desse. Ela está numa trajetória tão magnífica de, vamos dizer, magnificação, é um país absolutamente... Agora sim, ela está honrando os 5.000 anos de civilização dela. Ela usa o que o capitalismo tem de melhor com um embasamento socialista na apropriação do resultado. Essa história de que acabou o socialismo com a queda do Muro de Berlim, acabou o socialismo aleijado.
a criatividade chinesa criou um modelo que está dando banho em todo mundo. Ela vai arriscar isso, e nós sabemos, ela segura o gorducho. A Coreia não existe com um bloqueio econômico da China. Então, mas o problema de guerra é esse, né? A gente acha que está sob controle e ela estoura. E essa, se começar, até parar, morrem milhões. Então, assim, para ser objetivo, científico, eu diria o seguinte: quem ainda tem alguns minutos vagos nas orações noturnas, peça pela paz na Coreia do Norte. Não tem muito mais que dá para a gente fazer. Eu acho que você querer hedge para um negócio desses, sei lá, o dólar pode ir para 7? Pode. Mas Deus me livre. Vamos nas orações. Agradecemos, então, a palestra e ao senhor. Agora faremos um intervalo para o almoço, retornaremos às 14 horas. Obrigado.